Bem, então já que a gente vai utilizar o fator de impacto como primeira premissa, temos também que colocar as outras premissas. A segunda perspectiva que nós vamos utilizar é uma perspectiva chamada de H-index. O que o H-index é e o que ele trouxe de novidade para a gente? Antigamente, você imagina o seguinte, um professor que nasceu em 1978, que começou a lecionar em 1978, esse professor, obviamente, ele, ao longo da carreira dele, acumulou citações. Mas ele pode ter tido, o que ocorre? Antigamente, os programas de mestrado e doutorado eram muito mais exclusivos, era muito mais difícil você ter a quantidade de mestres e doutores que você tem hoje. Então, o que ocorre? Todo mundo praticamente se orientava em torno de um grupo muito menor de pessoas. Então a possibilidade de autores antigamente terem maior citação era maior, porque a comunidade científica era menor. Então a probabilidade do nome dele sair era muito maior, porque tinha menos pessoas. Mas o que ocorre? Quando você para pensar nessa perspectiva, você tem um autor de 78 que pode ter 400 citações. Então o que acontece? Quem está começando agora, para alcançar 400 citações vai demorar muito. Foi pensando nisso que o H-index surgiu. O que é o H-index? O H-index ele é uma mistura de número de citações que você tem versus número de papers ou número de artigos que você tem. Ou seja, se eu publiquei 2 artigos, um artigo com uma citação e o segundo artigo com uma citação, meu H-index seria 1. Eu só passaria a ter um H-index 2 se os 2 papers tivessem 2 publicações. Atualmente, para que vocês possam compreender melhor, se vocês entrarem no Google Acadêmico, vocês podem fazer o seguinte: entra aqui no Google Acadêmico e aqui em cima, se você tem uma conta vinculada ao Google, você pode pedir o seu perfil. Eu vou abrir aqui o meu perfil para que vocês possam ver. Aqui está o meu perfil. Eu tenho 98 citações desde 2013 e 96. Mas vocês podem ver o seguinte, meu H-index é 4. Por quê? Vamos dar uma olhada. Ah, professor, mas o senhor tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... vários artigos citados, mas o H-index funciona de que maneira? Vamos colocar aqui o que é um H-index 4, que é o meu. Esse artigo foi citado 4 mais vezes? Foi. Esse foi, foi. Esse foi, foi. Esse foi, foi. Então tem um H-index 4. O que eu precisaria para ter um H-index 5? Esse artigo foi citado mais de 5 vezes? Foi 1. Esse artigo foi citado mais de 5 vezes? Foi 2. Esse artigo foi citado 5 mais vezes? Foi 3. Esse artigo foi citado 5 mais vezes? Foi 4. Esse artigo foi citado 5 mais vezes? Não. Então continue em H-index 4. Se esse artigo, qualquer um desses outros dois aqui que estão mais próximos, passar a ter um nível de citação 5, eu passaria a H5. A mesma coisa se esse passa a 6 e alguns desses aqui passam a 6 também. Um exemplo, vamos olhar aqui o professor Patrício Ramírez. Patrício Ramírez tem 467 citações e o H-index dele é 12. Significa que ele tem 12 publicações que foram citadas 12 ou mais vezes. Uma publicação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para ele ter H-index 13, as citações deveriam estar citadas 13 vezes. E para ter a 14, deveria continuar até chegar a 14 com 14. Compreenderam? É assim que funciona. Vamos pegar aqui o Arenas Gaetan. O Arenas Gaetan tem H-index 11. Significa que ele tem 11 artigos com 11 ou mais citações. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui já está faltando. Então o que acontece? Para ele passar H12, ele precisaria que esse aqui chegasse a 12 citações e qualquer um dos outros passasse a 12 também. Então a ideia do H-index é justamente essa, é você fazer um cruzamento de número de citações com o número de artigos publicados, garantindo que você continue publicando. Então isso acabaria com aquele problema, o cara de 78 tem 400 citações e ele só tem um artigo, o H-index dele é 1. Eu, tendo 2 artigos, cada um com 2 citações, eu passaria a ter o H-index 2, superior ao dele.
Então, o que ocorre? O H-Index veio para nivelar um pouco essa perspectiva. O H-Index é algo tão importante que em muitos locais as pessoas conversam e elas conhecem você pelo seu H-Index. Aí tem algumas brincadeirinhas, né? Meu H-Index é maior do que o seu, é super professor H-Index. Esse linkzinho que eu tenho aqui abaixo é o link para você simular H-Index. Infelizmente hoje estava fora do ar, mas vocês podem anotar aí e tentar fazer essa simulação do seu H-Index. Ele está baseado em quantidade que você publica, diferentes jornais, os journals bons que você publica também, isso tudo conta. Então, com essa perspectiva, nós acabamos terminando aqui o que nós chamamos dos conceitos iniciais.